Boa noite, moçada, inteirada, bacana. Cada dia está melhor, as nossas aulas estão bem melhores. E a matéria de hoje, dando continuidade à cultura, porque você está vendo que nós estamos abrangendo tudo a respeito de cultura, desde a existência, no caso, quando a gente começa a falar da natureza e depois a diferença entre natureza e cultura, como que aconteceu isso tudo, porque primeiro eu tenho que entender o indivíduo para depois entender essa adaptação. Essa parte da aula agora, que nós vamos comentar muito na live, é tudo aquilo que vocês falaram, exceto que tem uma parte aqui que eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar, mas nunca fizeram uma ligação com a própria palavra em si, porque ela acaba tendo alguns significados. E é assim, ó, cultura, as respostas ao desafio da existência. E até agora, como nós comentamos sobre a natureza e a cultura, então ele vai querer falar quando é que a gente usa a palavra cultura. Esse vocábulo tem alguns contextos distintos. Então, aguenta aí um pouco da leitura, tá? Eu sei que é meio chato, mas é muita informação que vocês vão obter, informações que acabam sendo ricas, desmistificam um monte de coisa que é dito sobre cultura, mas que acaba tendo palavras que são usadas. Olha aqui, os biólogos, por exemplo, refere-se à criação de certos animais como cultura. Cultura de micro-organismo, cultura de carpas e assim por diante. Então nós vamos ter aí 3 significados. Olha o segundo. Na linguagem cotidiana, dizemos que uma pessoa tem cultura, na linguagem cotidiana, e que teve uma época que houve uma crítica ferrenha em relação a esse significado. Na linguagem cotidiana, dizem que uma pessoa tem cultura quando frequentou boas escolas ou leu bons livros, dominando diversos tipos de conhecimento, científicos, humanísticos, artísticos. Aí diz que essa é uma pessoa que tem cultura. Durante muito tempo criticou-se isso, porque fala que uma pessoa, então, que ela não frequentou escola, ou ela não teve esse privilégio que nós temos, né, de sermos alfabetizados e ainda nossa vida acadêmica, ele não tem cultura. Então isso foi criticado e difundido, foi tema de debate durante muito tempo. E o terceiro, na Grécia Antiga, o termo cultura adquiriu um significado todo especial, ligado à formação individual do cidadão. Correspondia à chamada paideia, processo pelo qual o ser humano realizava o que os gregos consideravam sua verdadeira natureza, isso é, desenvolver a filosofia. Então nós temos 3 significados distintos, como eu citei para vocês, tem muita coisa interessante nisso aí que foi tido de debate, e apesar de todas essas diferentes acepções, podemos perceber em toda a existência das 3 ideias básicas articuladas entre si: desenvolvimento, formação e realização. Essa cultura básica estão sempre presente no uso que damos à palavra cultura. Então, acaba sendo usado mesmo esses termos. Não necessariamente alguns querem dizer que então uma pessoa não tem a cultura, porque abrange então aí três conceitos. E assim, e agora, a cultura o que é? Aí sim, é que tudo aquilo que vocês disseram.
Olha, cultura designa um conjunto de modos de vida criados e transmitidos de uma geração a outra entre os membros de uma sociedade. Abrange conhecimento, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos desenvolvidos, consolidados pela coletividade humana. E isso em todas as aulas vocês deram exemplo, falaram, um monte de coisa que está totalmente envolvido nesse contexto. Isso aqui são normas o quê? Que são defendidas, é a pura ciência. Então vocês estão muito bem informados em relação a isso aí. E aí a cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. E aí você pensa na sua sociedade, na sociedade de outra pessoa da qual você tem contato ou já ouviu falar, e eu sei que já ouviram porque vocês já me falaram isso. Assim, podemos falar na cultura ocidental, ou na oriental, na cultura chinesa ou brasileira, a cultura tupi ou africana, a cultura cristã ou muçulmana, cultura familiar, empresarial, e aí vai, igual a do próprio colégio. O colégio tem uma cultura, cria-se, né? Cada colégio vai fazendo isso. Então você pode ver por que eu estou demorando um pouco mais nisso, de tão rico que esse contexto cultura, quão abrangente que ele é e o que vai fazer conosco futuramente, a partir do momento que eu sempre tenho falado para vocês que a partir do momento que eu conheço o que eu tenho uma responsabilidade com aquilo. E daí então eu vou saber usar muito melhor. Aqui, agora tem uma parte muito bacana, olha aqui. O arqueólogo norte-americano Robert procurou indicar os principais elementos que caracterizam a cultura. Prestem atenção. A cultura é duradoura, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam. No entanto, a cultura também se modifica conforme mudam as normas e entendimentos. Quase se pode dizer que a cultura vive nas mentes das pessoas que as possuem. Mas as pessoas não nascem com ela. Adquirem à medida que crescem. Aí ele dá um exemplo para a gente refletir sobre isso que ele acabou de falar. Suponha que um bebê húngaro recém-nascido seja adotado por uma família residente nos Estados Unidos e que nunca digam a essa criança que ela é húngara. Ela crescerá tão alheia à cultura húngara quanto qualquer outro americano. Assim, quando falo da antiga cultura egípcia, refiro-me a todo um conjunto de entendimentos, crenças e conhecimentos pertencentes aos antigos egípcios. Significa, por exemplo, tanto suas crenças sobre o que faz o trigo crescer quanto a sua habilidade de fazer os implementos necessários à colheita, ou seja, suas crenças a respeito da vida e da morte. Quando falo de cultura, estou pensando em algo que perdurou através do tempo. Se qualquer egípcio morresse, mesmo que fosse o faraó, isso não afetaria a cultura egípcia daquele momento determinado. Então, aqui, eles colocam de maneira científica, colocam para que haja um aprendizado, mas nós mesmo, e eu vi isso diante das aulas que eu tenho dado, de que vocês têm um entendimento muito legal. Só não sabiam
essas diferenças, como que isso acontece. Eu sou um cara adaptável, eu tenho uma certa plasticidade, que foi a palavra que nós aprendemos. Então, isso é algo que vai desenvolvendo e nós vamos aprimorando o conhecimento para uma melhor vivência. E aí eu vou entender, eu não posso não aceitar, mas eu não vou criticar, eu vou saber conviver. E ele termina assim, ó. Vários estudiosos concordam com elementos apontados pelo filósofo, que eu acabei de ler, que é o Robert, caracterizando a cultura como adquirida pela aprendizagem e não herdada por instintos, que isso não cabe a nós. Transmitida de geração a geração por meio da linguagem nas diferentes sociedades, que também já discutimos isso. Por isso que eles enfatizam o que esse autor está falando. Criação exclusiva dos seres humanos, incluindo produção material e não material. E por último, ele coloca múltipla e variável no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade. A minha mente, o que vai acontecendo com todas essas informações? A minha mente ela vai se abrindo. Pelo fato do conhecimento, eu vou tendo uma capacidade de entendimento muito maior e a obrigatoriedade diante do outro. Eu tenho condições agora de compreender, mesmo que eu não aceite algumas coisas, mas eu vou começar a adquirir um respeito. E isso vai acabando sendo fantástico, né? E as próximas nós vamos lá em cultura e cotidiano, ok? Um beijo e até a live. Valeu demais, gente. E tem sido muito bacana, tá? As aulas têm sido incríveis, vocês realmente têm colaborado e cumprido demais. Está sendo muito bacana, tá? Infelizmente, mais uma vez, não presencial, mas vamos lá. É o que temos, tá? Um abraço.